Olá, bom dia para quem está vindo aqui. Meu nome é Lízia Napoleão, sou médica veterinária preventiva e hoje nós vamos conversar nesse Pet Dica da Liz. Nós vamos conversar sobre antipulgas. E aí, você aplica antipulgas, né? Ou repelente, algum produto antipulgas para o seu cãozinho, para o seu gatinho? Mesmo ele morando em apartamento? Então, eu ouço muitos clientes me dizendo que por eles morarem em apartamento, eles não usam tanto antipulga porque o cachorrinho ou o gatinho, principalmente o gatinho, gatinhos não saem de casa, né, por causa do risco de pegar doenças e tudo mais, né, como a FIV e a FeLV. Ele não sai de casa, ele não entra em contato com outros animais, então ele não usa antipulgas, ou usa só no verão. Titi vai dar um alerta. Isso. Não, você tem que usar o antipulgas sempre. Por quê? As pulgas transmitem doenças, tá? E um vermífugo, desculpa, um produto antipulgas, ele é um medicamento e ele tem um ciclo de vida. Ele protege contra as pulgas, mas também contra os carrapatos e alguns protegem contra mosquitos. Outra coisa, existem piolhos de cães, piolhos de gatos, tá? Não são insetos que vão picar a gente como a pulga, como o carrapato, mas esse piolho também traz danos para o seu cãozinho, para o seu gatinho. Eles são mais específicos da espécie, né? O piolho de cachorro é de cachorro, o piolho de gato é de gato, o de gente é de gente. Não vai trocando assim de espécie como eu bem entendem, como a pulga que pica qualquer mamífero que passe por ali, tá bom? Então o que acontece? Que você tem que usar antipulgas no seu cão e no seu gato, mesmo que ele passeie pouco, que ele não vá em creche ou hotelzinho, que ele não saia para a rua sozinho. Por que você tem que usar o antipulgas sempre nele? Porque a pulga, assim como o carrapato, eles pegam muita carona com a gente. Ou seja, nós humanos vamos para a rua, vamos na padaria, vamos ao supermercado, daí a gente corta caminho por um lugar que tem uma grama um pouquinho mais alta, ou que a manutenção do bairro, a manutenção da prefeitura não fez a devida manutenção desse terreno ali né, ali próximo. O que acontece? As pulgas e os carrapatos estão todos lá. Nosso papo é pulga hoje, então nós vamos falar dessas pulgas. Essas pulgas, elas veem alguma coisa mais quentinha passando, se agarram no cadarço do seu tênis, do seu sapato, na barra da sua calça, na sua meia. Você tá de mochila, de pasta, né? Coloca no chão, ela tem um tecidinho, elas vão lá e se grudam ali. Ou pegam a poeirinha da rua, e essa poeirinha, que aparentemente é uma poeira, são ovos de pulgas. Vocês sabiam que a poeira, que os ovos das pulgas parece uma poeirinha,
uma areinha branca da praia? É igual, é igual. Não tem a menor diferença. E outra coisa que eu vou mostrar para vocês, para vocês vai ficar meio que invertido por causa das câmeras, tá? Mas a ideia vocês vão conseguir entender. A pulga, quando a gente vê no nosso pet ou vê na gente, na nossa casa, essa pulga adulta, essa pulga formada em inseto, ela é 5% do que tem ali no seu ambiente. 5. Então, se você encontra 5 pulgas das adultas, né? No seu cão, quer dizer que tem mais 95 espalhadas na sua casa. Disfarçadas de poeirinha, de areinha, escondidinha em frestas. Por isso que a gente não tem como tratar uma infestação de pulgas num pet tratando só o pet. E por isso que o processo de higienização, limpeza e dedetização da casa é tão importante. Porque ali você está acabando com esses insetos, desde a sua fase mais inicial, que é o caso dos ovos, tá? Você está acabando com esses ovos antes que eles eclodam, virem pupas, virem pulgas que vão se alimentar do seu pet, vão se alimentar de você e transmitir doenças. Quem nunca teve de criança bicho de pé. O bicho de pé é a larva da pulga que foi para o lugar errado. Que ela eclodiu e não virou uma pupazinha, viu um quentinho, tinha um machucadinho, ela entrou. E ali ela não consegue se desenvolver por completo. Então ela faz aquela infecção, enfim. Mas o problema da pulga não é o virar o bicho de pé. O problema da pulga é ela adulta picar. E daí a gente tem um pequeno problema, porque ela transmite vermes. Viu a associação com vermífugo? É que a gente às vezes fica meio relutante em dar tanto vermífugo, às vezes é necessário. Porque a pulga transmite. E se o seu pet tem pulga, você viu uma pulga nele, a vermifugação também vai ser necessária. Ou um acompanhamento dessas fezes, do estado geral desse seu pet, vai ser necessário. Então, quando a gente vai fazer o antipulgas no nosso cãozinho, no nosso gatinho, nós temos que pensar muito bem que a gente está cuidando da saúde deles e está cuidando da nossa, porque essas pulgas picam a gente também. Não vão transmitir aqueles vermes. Mas vai ser um incômodo, o nosso pet vai ter vermes e daí depois esses vermes que vão sair de uma forma mais ativa para nós, né? Mais ativo para nós, não para eles, aí é que pode dar um belo de um problema pra gente, certo? Então, não existe tratamento antipulgas que não tenha que entrar uma limpeza bem feita na sua casa, uma dedetização dentro de casa. E se você tem quintal gramado, complica um pouquinho mais porque a infestação é bem complicadinha, tá? E o que nós temos então? Nós temos, deixa eu ver se vocês conseguem ver assim.
É, né? Então nós temos aqui, ó, só 5% das pulgas nos nossos pets, na fase adulta. 50% são ovinhos. E olha como eles são clarinhos. Vocês conseguem ver como eles são clarinhos? Parece um grãozinho de areia. Depois as larvas também têm a mesma corzinha de areia, ó. Já são 35% de larvas. Para depois 10% a pupa que parece um grãozinho de areia mais rugosinho. Aí disso, 5 vão sair adultos para fazer o quê? Se alimentar. Em nós, seres humanos, nos seus cães, gatos, hamsters, qualquer mamífero que por ali passar. Por isso também eu tenho muitos clientes em condomínios que tem área verde, área de proteção ambiental, que faz parte do condomínio. E nessa área de proteção ambiental, nós temos saguis, nós temos coatis, gambás, né? Vários animais silvestres, passarinhos. Passarinhos podem ter pulgas. Eles não fazem tratamento com antipulga. Então, se você tem uma casa, mora numa casa, num condomínio fechado, onde há presença de animais silvestres, se você põe comida para os passarinhos, saiba que você pode estar entrando em contato, quer dizer, você e seu pet, né? Entrando em contato com pulgas, com piolhos, com carrapatos, com focos de doenças, porque esses animais silvestres, eles não passam antipulga, não tem anticarrapato, eles não tomam banho, eles não tomam vacina, eles não tomam vermífugos. Então vocês conseguem entender que isso está chegando na casa de vocês? E que vocês, por andarem nessa área comum do condomínio, não estou nem falando agora da rua, estou falando do próprio condomínio, vocês acabam levando possíveis ovos, possíveis pulgas para dentro de casa. Então, nós temos que tratar o seu pet e tratar o ambiente, ou seja, nós temos que barrar a entrada dessas pulgas adultas para dentro da casa, para dentro do seu quintal, para que não eclodam e não tragam mais doenças, mais incomodação, tá? E como é que a gente faz isso então? Bom, a gente faz utilizando os famosos antipulgas. Quais são eles? Existem vários no mercado, mas são de 3 formas, tá? Tem os comprimidos, existem as coleiras e existem as pipetas, que são os que eles chamam método Puron, que vai passar no dorso do animal, tá bom? Então, como é que a gente faz? A coleira e a pipeta, elas são mais eficazes no sentido de impedir que a pulga, também o carrapato, piquem o seu animal. Então elas são mais eficazes em impedir a transmissão de doença por picada, né? Como é o caso da doença do carrapato, e isso a gente vai ver numa outra conversa, numa outra pet dica da Liz, tá? E o mais interessante é que você também tem que fazer o rodízio desses antipulgas. Por quê? Porque senão você causa resistência.
Então, aquilo que você está protegendo o seu pet no início, você pode estar causando uma resistência por não fazer esse rodízio, tá? O veterinário pode te ajudar nisso, em fazer esse rodízio durante o ano, porque a gente tem cada um desses, por exemplo, se pegarem só os comprimidos, antipulgas, anticarrapato, nós temos comprimidos que funcionam por 31 dias, por 30 dias, por 37 dias, por 12 semanas. Tudo isso tem um custo e você vai avaliar qual é. E eles não têm o mesmo princípio ativo, justamente por conta disso. Coleiras, nós temos coleiras que duram 1 mês, que duram 4 meses, que duram 6 meses ou 8 meses. De novo, são princípios ativos diferentes, mas que são eficientes. As pipetas geralmente elas funcionam durante 30 dias. E existem condições certas para se aplicar a pipeta, para se usar o comprimido, para se usar a coleira, tá? E isso vai depender principalmente do tipo de princípio ativo. Nada melhor do que você ler a bula, ok? E fazer tudo certinho, assim como o vermífugo, tá? E como é que a gente faz então a limpeza do ambiente com essas pulgas? O maior inimigo de uma infestação de pulgas é a higiene, além do antipulgas no pet, é a higiene da casa. Então é faxina. E com nosso grande amigo barulhento aspirador de pó. Por quê? Lembra que eu falei que os ovinhos, as pupas, as larvas, elas são todas parecidas com areia? Elas ficam todas no chão. Nas frestinhas do sofá, lembra que tem os assentos do sofá? Às vezes não fica uma poeirinha bem na divisinha ali, entre uma e outra? Às vezes onde ficam as almofadas no encosto atrás do sofá, quem tem piso de madeira em casa, assoalho, às vezes tem um pedacinho entre um taco e outro que não tem cera, fica um buraquinho, ali elas podem morar. Onde junta o rodapé da casa. Tapetes. Tapete é uma floresta sensacional para eles, né? Para as larvas, pupas e ovos de pulgas. E até para as pulgas, né? Porque os mamíferos para as pulgas são o quê? Refeição, é comida. Por isso que elas não moram, assim como os carrapatos, eles não moram no cão e no gato, na vaca, não moram. Eles vão ali no restaurante cão, no restaurante gato, no restaurante humano, no restaurante bovino, se alimentam e voltam pro lugarzinho deles, tá? As pulgas amam se esconder para baixo, no chão, tá? Então, aspirador de pó valendo, tá? Não é varrer, é aspirar mesmo. E esse saco, para quem tem aspirador de pó de saco, direto fora. Direto fora. Não pensa se ele tá mais ou menos, se ele tá mais ou menos cheio, se ele tá muito cheio, se ele tá pouco cheio, não. Viu uma pulga no seu cão, no seu gato, fez faxina na mesma hora, pega o saco do jeito que tiver, fora, tá?
Limpeza, claro, você vai fazer daí a limpeza certinho. E qual é o legal? Você fazer uma dedetização dessa casa. Da casinha do seu pet, da caminha do seu pet. Principalmente aquelas tipo caminha nuvem, que é maravilhosa. É uma caminha sensacional. Porém, tem que ter higienização. Tem que ter dedetização se caso o seu pet estiver com pulgas e não tiver com antipulgas em dia. Então, você pode contratar uma empresa ou utilizar uns produtos também comprados em pet shop, em casas agropecuárias, casas de ração, conforme o nome que usem na sua região, para passar na sua casa, onde o seu pet não pode estar presente, tá? O ciclo de dedetização do gramado, ele é um pouco diferente da casa, tá? Seria bom que na casa tivesse, se o seu pet tem uma casinha fora de dentro de casa, assim no quintal, essa casa ser passado esse inseticida, né? É um tipo de inseticida nessa dedetização que seja passado uma vez por mês, tá? Se em casos de infestação, toda a área externa vai ter que ser passada a cada 4 dias, tá? Principalmente gramado. A cada 4 dias vai ter que ser pulverizado com um inseticida, porque ele não consegue, devido a se misturar na grama, ser absorvido pela terra, ele não consegue pegar todas as pulgas, todos os ovos, todas as pupas, tá? Então, quando tiver pulgas, lembre-se que você tem que tratar o seu pet, tem que tratar o ambiente com limpeza do ambiente e dedetização, passar inseticida próprio para isso, tá? Na conversa com o veterinário, ele vai te dizer qual é o melhor ou o que tem mais eficiente, porque as coisas vão evoluindo, ok? E talvez também, dependendo, evoluindo o princípio ativo, talvez não precise a 4 dias, mas até o momento, né? Até hoje é dia, deixa eu dar uma olhada aqui, dia que é hoje, 24 de maio, até dia 24 de maio de 2022, terrenos a cada 4 dias, ok? E mantenha sempre o antipulga do seu pet em dia. É proteção para ele, é proteção para você, para todas as pessoas que vão na sua casa. Eu tive uma experiência horrível de ir num hostel no exterior, em que era aberto para os animais e tinha gatos de vida livre que vinham dormir ali no hostel. Pet friendly, tudo bem. Porém, o animal vinha da rua. Eu tive em uma noite 36 picadas de pulga. E eu sou alérgica. Então pense na incomodação. Acabou com a minha viagem. Era uma viagem a trabalho, não deu certo. Então, você pode carregar para dentro da sua casa. Você lembre disso, que você pode levar pulgas, carrapatos. A pandemia veio para ensinar isso pra gente também. A gente carrega muitos germes e insetos e muitas coisas ruins também para dentro de casa, na sola do nosso sapato, no que a gente coloca no chão, na nossa roupa. Então vamos manter em dia sempre, independente do seu pet ir para a rua ou não, e vamos fazer o rodízio dos princípios ativos, tá? Para vocês um bom dia, para quem assistir depois, tenha um dia, uma semana fantásticos.
e vamos cuidar do nosso pet. Bora pro time de tutores preventivos? Até a próxima.